Bom, vamos ao assunto hoje, cara. Volta, pode deixar o GC, Mick Jagger. Deixa o GC. Olha o homem lá, o português. Deixa o GC, porque Bora, pois. Português. é um especial. Fajuto. É um especial que estamos fazendo sobre o Vitor Pereira. E antes da gente mostrar a trajetória dele, eu acho que a gente podia começar falando do jogo de ontem, né? E aí depois a gente mostra aí a história dele. O que vocês acham? Legal. Vamos falar do jogo de Bora. ontem? Bom, quem assistiu, viu o jogo inteiro ontem, Chicão? Vi. Todo Então mundo vai lá. viu, Porra, né? vamos... Põe o GCzinho pra gente, Mick Jagger, por favor. Cara, eu gostei do jogo. Não foi um jogo tecnicamente tão bom, mas foi um jogo muito disputado. Fazia tempo que não vi um clássico daquele jeito. Disputado. O Corinthians e Palmeiras, Flamengo 2x2. Também foi bem disputado. Foi bom o jogo do Corinthians, mas aquela chuva atrapalhou um pouquinho, né? Isso é Fred? verdade. E eu tava lá no campo ainda acompanhando. O próprio Santos e Corinthians foi bom também. Foi bom. 2x2 na Vila Foi bom, Belmiro. jogo Foi bom, bom, né? jogo bom. O juiz jogou bem pro Mas Santos. ontem tinha A uma Edna. decisão. Ontem tinha decisão também, né? Acho que o primeiro tempo que a gente tava falando, né, Sormani, do Flamengo entrou muito bem. Mas bem. O Diniz consertou o time no intervalo. E aí depois o treinador do Flamengo, Fez as bobagens. ele conseguiu piorar o time. Meu sabe? Deus. Cara, como é que você tira um Gabigol, um Arrascaeta de decisão? Ele tirou, não, os dois ao mesmo tempo. Não dá pra ao tirar. mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Não dá pra Eu tirar. fiquei pensando, esse cara tá pedindo alguma coisa pra acontecer com ele, não é possível, cara. Numa final, o cara fazer isso. Deixou o Everton no banco, cara de decisão também. Aí o Everton entra e não tem mais ninguém, só tem sozinho. Vai aí tem o Everton. Aí tirou o Gabigol, o Arrascaeta, ficou só o Everton. Exatamente. Assim, mas o jogo no geral foi bom. E o Pedro? Por que o Pedro venceu não o entra? jogo machucado. Tá machucado? É. Tá recuperando. O Coragem falou que na entrevista dele, quando ele começa a entrevista, ele já fala dos jogadores machucados que estavam no banco. Saquei. Que era o Pedro Então, e tinha mais um jogador. mas ele tem- Pedro. Mas machucado no banco tinha o dois. Varela, Esse aí. Pedro Varela. Ele falou também do Felipe Luiz. Isso, Ele falou do do Maia. Thiago Maia. Tem mais alguém? Acho que é isso, né? Ele já, na entrevista, ele já foi justificando o resultado. Então, mas sabe o que me chama a atenção, ô Chicão, Sormani e Alan? Quando ele tava no Corinthians, quando o negócio não ia muito bem, ele meio que terceirizava pros jogadores. É, fazia muito No isso. Flamengo, ele não tá fazendo isso. Ele é tonto, né? Ali a casca é mais grossa, Vocês né? repararam nisso? Mas ganhou o jogo quem mereceu, né, filho? Quem procurou o gol também, né? Não, mas no Flamengo, ele toma muito mais cuidado em zelar pelo nome dos atletas do que no Corinthians. Mas que você no- diz na entrevista. Na porque, entrevista. Mas porque na prática ele tá tirando os caras. Na entrevista. Na prática ele tirou o Gabigol e o na hora que você tira o Arrascaeta. Gabriel e o Arrascaeta, qual é a mensagem que você passa pra todo mundo? Ele, Os caras não estão bem. muitas vezes Pois ele esses caras bem. aqui não vão conseguir ganhar o jogo que eu preciso. E chamou o Fluminense isso, mais a pra mensagem cima é do que o essa. Fluminense tava indo, né? O que você acha que foi o erro dele ontem, Sormani? Porque ele começa também com um time meio diferente, né? Faça aí a tua... Não, eu acho sacou o seguinte, goleiro, né, Sormani? Sacou o goleiro também, né? O Sacou Santos. o goleiro, muitas tirou mudanças. o O Santos, Santos. colocou o Matheus Cunha. E fez bem. Eu acho o seguinte, o primeiro tempo do Flamengo, pra mim, foi encantador. Encantador. O Flamengo poderia ter virado com 2-0. Aí eu vou te perguntar, você que foi zagueiro, altíssimo nível, você daria aquela falta em cima do André? Que o atacante puxa Isso. ele ali. Pô, e o Gabriel faz o gol? Eu achei falta. Você achou Achei falta? Achei em cima, Sormani. É que Puxou ele o ombro. segura em cima. É. Ele segura em cima. Então. Aí Você não achou? Eu achei que não foi. Aí E eu assim, acho eu que- penso o seguinte, também se fosse ao contrário, tinha que dar pênalti. Então, Dos dois lados. Então, Eu queria, aí aí eu tá. quero Eu ver a acho que personalidade sim. do árbitro. esse tipo de puxa daqui, puxa dali, puxa de lá e acolá, acontece muito no jogo. E se você for olhar, o próprio André também tá puxando, quem que é mesmo? É o André, eu acho que tá na jogada. Não, mas quem dá o bote é o menino, Matheus. Matheus, É o atacante que tava na beirada. É o Matheus, não lembro. Mas sobre- tem 4 Mateus Tem no Flamengo. 25. Tem Mateusão, Nem na Mateus Bíblia tem Cunha, tanto Mateus Mateus. França, nem tem, Eu achei que não foi falta, mas tudo bem. Mas como a gente se divide, não dá pra condenar a arbitragem. Isso. Falta, acabou. O Flamengo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, na minha opinião. Sormani, Jogou pra só um isso. adendo aí. A questão do árbitro, teve falta pior que ele não deu. Esse também é um detalhe. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o estilo da Exatamente. arbitragem também, eles confundiu. Que é uma falta que É uma o cara- mensagem que você passa pro jogador, certo? Entendeu? Teve falta ali que ele não dava. Teve o carrinho que o atacante, esse Matheus, dá no Fábio no começo do jogo, ele não deu falta. Foi. Não deu falta, exatamente. Foi muito mais falta do que Quando a que ele deu acontece no isso, André. qual é a mensagem que o árbitro passa pro jogador? Tá perdido. Tá. Deixa rolar. Tá sem Esse controle do tipo jogo. de jogada, eu É, não vou marcar. O jogo vai É. rolar. Eu vou marcar. Então eu acho que o Flamengo poderia ter vencido o primeiro tempo. No segundo tempo, no intervalo, o Diniz resolve o problema dele. Entendeu? Ele resolve. Por exemplo, esse menino, o André, o volante, eu acho que ele tá muito mais para um terceiro zagueiro do que para um volante. Volante, pra mim,
pra mim, é o Gerson. Volante pra mim é o Danilo. Volante pra mim hoje é o Zé Rafael. Entendeu? Eu acho que isso é volante. Entendeu? Que não dá nem pra você chamar de volante, é um todo campista. O André é um jogador que faz muito a saída em 3, ele pisa um pouquinho no campo do adversário e volta. Então, na prática, o que aconteceu com o Fluminense hoje, na minha visão, né? Tava com 3 zagueiros. Tava lá com o Nino, com o André e com o Braz. Ele tira o David Braz, deixa só 2, coloca o Pirani, povoa ali, ele tira também o Keno, que tava mal do jogo, ele colocou o Lima, que é bom jogador. Bom jogador. E ele meio que o time ganha confiança, avança, e o Flamengo não tem a resposta pra isso. E pra piorar foi o que o Chicão falou. Ele tira do time o Arrascaeta e o Gabriel. Aí acabou, é a senha pra você dar pro adversário, olha, pode ganhar o campeonato, pode ganhar o jogo. Mas eu achei, o senhor Mani Alfinete, Chicão, que o começo do Flamengo, aquela pegada, aquela vontade, foi muito mais a questão da vontade do que da organização tática, muito por causa da declaração do André, que ele deu aquela declaração, não, a gente é favorito, a gente tá jogando melhor. Tava tão inflamado o Flamengo, acho que por isso também, que o Gabigol na primeira bola, com 13 segundos, ele deu uma paulada no André, deu uma chegada, chutou a bola em cima do André. Então achei que o Flamengo entrou muito mais pilhado que organizado, mediante essa declaração que o André deu na entrevista. Pode ser. Cá pra nós, hein? Acho que foi muito mais por isso. Hein? É. O André, Pra mim, falou. não, normal, Não, tranquilo. isso é normal, o cara Ele teve assumiu a responsabilidade ali e acabou. E ele não falou o seguinte, vamos ganhar, Não. ganhamos, somos muito melhores. Não, nesse momento a gente tá ligeira, ele foi cuidadoso, né? Ligeiramente superior ao Flamengo. Porque estamos jogando melhor. Um pequeno favoritismo, mas é o Flamengo. Isso aí inflamou. Eu senti muito isso. Depois que passou esse ímpeto da vontade, porque o cara inflamou, o Flamengo começou a ficar totalmente desorganizado muito por causa do grande Vitor Pereira. O gol do Flamengo é um talento individual. Não tem uma Sim. jogada coletiva. Qual que é a jogada coletiva do Flamengo Golaço. hoje? Golaço. Ele conseguiu tirar isso do Flamengo. O coletivo do Eu Flamengo... trocaria o Dorival por ele? Acho que o Dorival não volta hoje, né? Não, na época ele tá falando. você trocaria? Não. De jeito É que assim, nenhum. a gente não Meu sabe Deus. os bastidores. O que será que aconteceu? Pelo que a gente escuta, que o Dorival ficou afastado lá, os caras já estavam conversando com o Vitor, negociou e tchau. Mas o Dorival tinha o grupo na mão. Não, eu não trocaria. Jamais. Vou trocar o certo pelo duvidoso? Exatamente. Não posso. O Corinthians, quando foi fazer o Mundial, que foi mais ou menos... É que foi em dezembro, né? O do Flamengo foi já fevereiro. Fevereiro. Mas você acha que se mudasse o técnico ali, antes do Mundial... Não sei se ganharia. Você já viu isso não acontecer alguma vez? Não dá. Ali teve um planejamento já, porque assim, quando você ganha a Libertadores, que agora mudou, né? A Libertadores acaba no final ali, já tá muito próximo. E nós ganhamos em julho. Vocês A gente prepararam. tinha toda uma programação. O Edu, na época, diretor, já se programou tudo, hotel, onde vai ficar, melhor viagem, tudo. Agora, 2 meses aí, você troca o treinador, Essa a programação... logística, Mas eu digo, campo. O cara chegar lá... Não dá, mas não dá pra É o ele primeiro campeonato que ele foi jogar? Mas não dá pra ele colocar o que ele jogou pensa. 3 jogos no Carioca e... Alfinete, não dá pra ele colocar o que ele pensa em 2 meses, Então, cara. ele não deveria O ter futebol seguido... requer tempo pra você Requer colocar tempo. alguma coisa. Ele não deveria ter seguido, deixado o time jogar como vinha jogando pra depois... É que a gente não sabe o pensamento da diretoria do Flamengo. O que aconteceu? Será que era receio do Dorival ir pra seleção? Eu acho que por causa da final, Chicão. Acho que o Corinthians fez com o Flamengo na final. Os caras, os Não, caras foi por causa pensaram disso. assim: esse Vitor Pereira pode ser um novo Jorge Jesus, porque o Corinthians teve 63% de posse de bola dentro do Maracanã, coisa que eu não via contra o Flamengo há muito tempo. Mas é bom lembrar 16 também que o finalizações. Flamengo tava muito remendado. Ele Tava, perdeu o volante, tava. terminou com o Mateuzinho e o Davi Luiz de volantes. O Flamengo sofreu muito naquele jogo. Sofreu. Mas O isso João é Gomes tava parâmetro pra você suspenso. mandar um cara que ganhou Não, a não, Libertadores. não, Então, claro que não. Tá, a diretoria não tinha se ganhado perdeu ainda, não. ali. Você quer um Não, tinha treinador... ganhado já, né? Mas você quer um treinador A que... Libertadores já. Você quer um treinador que ganhe títulos ou que tenha posse de bola? O Corinthians foi lá, teve posse de bola, como o Alan falou, e quem saiu com o título? Flamengo. Flamengo. É, Eu queria que o Dorival... Não, eu sei, mas foi nos pênaltis, né? Foi nos pênaltis. Até achei que o Corinthians ainda tinha chance de ganhar. Que Não, o Roger Guedes perdeu um gol sem E goleiro. o primeiro Mas- jogo, né, foi garfado, né? Porque o Léo Pereira tirou de vôlei, né? Quantas Tem vezes isso nós também. jogamos mal e vencemos os jogos? Em 2012, 2010, 2011. E hoje em dia as pessoas falam que É verdade. ninguém lembra disso. O torcedor Você tava lembra dos feliz. grandes jogos, do Boca. O cara vai lembrar da contra o vitória. Chelsea, é isso que lembra. O cara vai lembrar da vitória. É. Você entendeu? Então, assim, ontem, por exemplo, ele tá tirando o coletivo do Flamengo. Se não é o Cebolinha fazer a jogada individual, o que mais que o Flamengo criou?
Então, o que eu falei, foi mais na vontade. Teve a falta no final, É. que o Fábio fez a defesa. Qual outra grande defesa do Fábio? Mais nada. Mano. Foi mais um ímpeto de vontade mesmo de que organização tática. Foi o que eu consegui mas ter ele essa tá no período de percepção. adaptação no Brasil. Tá nada, ele trabalhou no Não, Corinthians. não, ano Nossa, passado. adaptação de Já coisa. conhece, Porra. Porque tem gente que vai inventar um monte de coisa pra proteger o cara. Mas tá lascado. Teve uma coisa que aconteceu ontem, que eu até comentei com você, Sr. Mani, no WhatsApp. Eu nunca tinha visto uma torcida adversária zoar o nome do técnico do outro time. Eu nunca demais. tinha visto isso na minha vida. Não, eu os caras eu tinham já vi catado. muito. E as torcidas do Rio de Janeiro, elas têm muita criatividade São pra muito tirar mais onda. criativos. Tira uma Elas onda. sabem, elas brincam. Ó, muito- Mas essa eu nunca... Você já tinha visto Não. isso? Nunca vi. A torcida do Fluminense gritando: "Ah, Vitor Pereira!" Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas ele tá sendo a piada do futebol A brasileiro. piada. Né? Sim, ele é... Assim, Você falou o bem. que ele fez com o Corinthians, não o Corinthians, esquece o Corinthians. O que ele fez com o futebol brasileiro não pode fazer. Não, porque já transcendeu esse Vamos negócio. esquecer o Corinthians. Não, mas eu achei que ele não podia ter feito... Né, a também gente tá. É o Corinthians. Também o Corinthians. Mas a gente não pode fazer O que eu isso. tô dando exemplo poderia ser o Santos, poderia ser o Palmeiras, poderia ser o Bahia, poderia ser. Não pode fazer isso, Alfinete. É por isso que a E o gente tá... pior foi a diretoria do Flamengo contratar o cara. Exatamente. Entendeu? Exato. Assim, o que ele fez com o futebol brasileiro, o Santista não perdoa, o palmeirense não tá perdoando. Ficou feio pra Não é- tudo não quanto é é pra torcida. Corinthians, É. Eu não lembro quem foi, se eu me lembrar, eu até se menciono, eu não sei se foi o Arnaldo Ribeiro, se foi o Tirone, eu não me lembro. Você compraria um carro do Vitor Pereira? É de jeito nenhum, tá maluco. Primeiro que eu não vou ter dinheiro pra louco. comprar os carros que ele tem. Pô, você confia no que Mas ele você confia fala? no Não carro confio. dele? Se Você tá... confia nele? Não, lógico que não. Eu não compraria um carro dele. A ideia é se você A ideia confia ou não. Não, e A até, ideia é exatamente. e até ele pro Flamengo, ele tava com uma carreira legal aqui no Brasil, porque ó, ele eliminou o Boca na Bomboneira com o Corinthians Sub-17 lá. Que eu lembro que os. Pô, a gente Foi todo lembra, remendado Tudo o time remendado, lá. pô, um negócio feito desde o Pelé lá. Ninguém tinha eliminado o Boca lá, né? Ele colocou o Corinthians na final da Copa do Brasil, ó, meteu 3 no Fluminense do Diniz aqui. Tava legal a carreira dele aqui. Depois que ele fez isso aí, esse mau caratismo, cara, Bom. foi tudo por água abaixo.